Olá! Nossa primeira aula de arquitetura e organização de computadores, nós vamos falar sobre sistemas numéricos. Bem, o sistema numérico que a gente conhece e tem contato desde o início do ciclo escolar é o sistema decimal. Esse sistema decimal ele tem esse nome porque ele possui 10 dígitos, de 0 a 9. Quando a gente precisa escrever um outro valor que seja maior do que o valor 9, a gente utiliza outros dígitos entre esses 10 dígitos que são disponíveis. Mas existem outros sistemas de numeração que, inclusive, muitos já ouviram falar, mas que nunca se atentaram. Como, por exemplo, o sistema octal, que tem 8 dígitos, como o próprio nome já fala, vai do 0 ao 7. O sistema hexadecimal, que possui 16 dígitos, que vai do 0 ao 9 e acrescentado de letras que representam 10, 11, 12, 13, 14 e o valor 15. É o sistema hexadecimal, daqui a pouco eu vou mostrar, que com certeza você já ouviu falar. E o nosso foco de hoje também é o sistema binário, que o próprio nome já fala, bi, possui só 2 dígitos, mas que através desse sistema nós podemos representar todos os números que conhecemos do nosso sistema decimal. Eles são correspondentes. Bem, do sistema hexadecimal, como eu falei, nós temos o exemplo do endereçamento de rede, endereçamento físico de rede. Você pode observar nessa figura aqui que ele possui letras e números. Então, dá para a gente ver que ele é um sistema hexadecimal. Tem o F aqui, o B, o A e o C, que são representações numéricas do sistema hexadecimal. Também, o endereço de rede IPv6, que está sendo implementado, utiliza desse sistema hexadecimal por fornecer uma variedade maior de endereços para a rede. Mas o nosso foco da aula de hoje é o sistema binário. No sistema binário, o próprio nome já fala, são 2 dígitos, zeros e uns, que é realmente o que o computador entende. E a gente pode ver aqui na tirinha, os verdadeiros programadores programam em binário. Esses dígitos podem representar qualquer número do sistema decimal, como eu já falei. Mas por que tem essa frase aqui? Porque realmente o computador entende circuitos, né? E o dígito 0 pode representar o sistema fechado e o sistema aberto. Bom, para explicar como é que funciona o binário, primeiro vamos lembrar como é que funciona o decimal. O sistema decimal, nós temos de 0 a 9. Se eu quero escrever o número 1, eu tenho um símbolo que representa o número 1. Um número como 7, por exemplo, eu tenho um símbolo. 9 eu tenho também. Agora, se eu quero representar algo maior que o 9, o 10, eu utilizo 2 dígitos que já existem no sistema decimal. Então, um é a unidade e o outro representado pela dezena. Essa dezena vale 10 vezes, o sistema decimal, 10 vezes o valor que está na casa mais à esquerda. Bom, e se você quer representar 16, por exemplo, há um valor decimal que multiplicado por 10 aqui nessa casa, então aqui vale 10, aqui mais a unidade vale 6, 102, por exemplo. Há um valor unidade, valor de dezena e um valor de centena. Unidade, dezena e centena. A unidade multiplicado por peso 1, a dezena por peso 10 e a centena por peso 100. Então, seria 2 vezes peso 1, 0 vezes o peso 10
e 1 vezes o peso 100, no total 102. 135, mesma coisa, 5 vezes o peso 1, 3 vezes o peso 10 e 2 vezes o peso 100, que daí é 235. Então, as casas à esquerda têm um valor correspondente ao número de vezes o sistema que estamos utilizando. Então, vezes 1, vezes 10, vezes 100, o próximo seria vezes 1000. No sistema binário, é bem parecido. Nós temos o 0 e o 1, que podemos representar somente com zeros e uns. Para escrever o número 2, nós precisamos de mais de um dígito. Então, jogamos para a casa à esquerda 2 vezes o valor 1 e 0 vezes o valor, 2 vezes esse número e 0 vezes esse número. Seria 2 mais 0 igual a 2. E o 3, da mesma forma. Nessa casa, que tem o valor 2, nós colocamos o dígito 1, 1 vezes 2, mais 1 vezes 1, que dá 3. Então, vamos fechar a aula aqui. Nós temos um sistema de numeração que é representado somente por 2 dígitos, mas eu posso escrever qualquer número que eu conheço com esses 2 dígitos, simplesmente acrescentando casas à esquerda que representa o número que eu quero escrever. E se o 0 é representado, é utilizado, eu não multiplico ele. Multiplicado por 0 dá 0, então eu não preciso usar, que dá o valor que eu quero.